Alô, devoto! Que alegria ter você juntinho comigo em mais um programa. É sempre bom contar com a sua companhia. É você que nos ajuda todos os dias no nosso projeto de evangelização, de espalhar o amor e a devoção ao Divino Pai Eterno. E sabe onde eu estou hoje? Aqui na igreja de Santa Luzia, em Trindade. Ela fica aqui na capital da fé de Goiás e foi a segunda igreja construída aqui. Você já ouviu falar dessa igreja? Se não, eu te convido a visitar. É uma igreja muito bonita. E sabe quem participou da inauguração? Padre Pelágio Salter. A igreja carrega linda história que nós vamos ouvir daqui a pouco. E também vamos ouvir sobre Santa Luzia, uma devoção muito antiga e pela crença popular, ela é padroeira da visão, padroeira e protetora dos olhos. Então nós vamos ouvir a história de Santa Luzia e conhecer um pouco mais sobre essa igreja que fica aqui no coração do Brasil, na capital da fé de Goiás. E olha só, devoto, é sempre bom ter você comigo e isso eu nunca escondi de você. E o melhor é quando a gente pode contar histórias maravilhosas de fé e evangelização. É aqui no Alô Devoto que nós mostramos a devoção de pessoas de todos os cantos do Brasil. É gente que tem lindo testemunho para contar. Com certeza você já recebeu alguma bênção, alguma graça e quer contar aqui no Alô Devoto. Por isso eu te convido a ligar no 62 3506 9800. 62 3506 9800. Ligue neste telefone e fale logo a sua história, o seu testemunho. Conte pra gente. Quem sabe você não aparece aqui no Alô Devoto. E o Alô Devoto, além de contar essas lindas histórias de fé, de devoção, de amor ao Divino Pai Eterno, também presta contas a você, que é um filho evangelizador, uma filha evangelizadora. É graças a você que nós estamos trabalhando todos os dias, seja no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, na Igreja Matriz de Trindade, na Associação Filhos do Pai Eterno, na nossa televisão, estamos aqui todos os dias falando com você e, claro, nas obras sociais redentoristas. É sempre bom contar com você todos os dias aqui no Alô Devoto. Mas vamos lá para a nossa história? Vem comigo para a gente ouvir a história de Santa Luzia. E agora eu vou conversar com o vigário, colaborador aqui da Igreja Santa Luzia, Padre Nildo. Padre, obrigada por receber a nossa equipe. Eu queria que o senhor começasse falando sobre a história de Santa Luzia. Quem foi Santa Luzia? Santa Luzia, ela é uma santa do início ali do cristianismo. Ela nasce por volta de 290 da era cristã, ou seja, segundo século. E vindo de uma família que não era cristã, depois a sua família se converte. Luzia já nasce num berço cristão católico. Sua mãe, uma mulher de muita fé, se torna uma das damas daquele tempo. Ou seja, as damas daquele tempo tinha a sua vida voltada para cuidar daqueles menos favorecidos, dos pobres daquele tempo, principalmente na Itália, num contexto muito pobre. Então, a mãe de Santa Luzia, logo quando ela nasce, já convertida, vai ter um papel significativo na sociedade daquele tempo. Luzia nasce, então, num berço cristão católico e é uma criança, desde muito cedo, muito assídua às coisas da igreja. E até mesmo o seu pai tem uma visão de que a sua filha seria glorificada. A história não diz como foi essa visão de seu pai, porém, aí depois, aí na sua adolescência, ela é martirizada por ser cristã, é perseguida por Diocleciano, o imperador daquele tempo, e então ela tem a sua vida ceifada por não negar a sua fé. E é bonito perceber na história de Santa Luzia que nós não temos muitos dados, porém uma coisa nos chama a atenção. Retirada de sua família, entregue ao império, ela não nega a sua fé.
tem a sua cabeça decapitada. E ao longo da história, por o seu nome ser Luzia, então evoca a luz. Por isso que na tradição da igreja e na tradição popular, ela traz os olhos em um prato. Mas que história é essa da tradição popular, padre? De onde que surgiu? A tradição popular surge justamente porque, para negar o cristianismo, ela teria que fechar os olhos para a realidade cristã. E ela não nega, ela não fecha os olhos para a sua fé, a qual ela já havia abraçado. Então, por isso que nas imagens e nos ícones, nós vemos Luzia com os olhos em um prato. Ela não teve seus olhos retirados até os dados históricos. Porém, ela traz, melhor dizendo, né, os olhos em um prato, para que nós também possamos refletir da seguinte forma: eu quero fechar os olhos para as realidades cristãs, as realidades celestes, a qual eu professo a minha fé, ou eu quero negar, ou seja, eu quero fechar os olhos para a realidade cristã e viver de acordo com aquilo que é ímpio, ou eu quero ter um olhar totalmente voltado para Deus. E foi por esse motivo que ela se tornou a padroeira das pessoas dos olhos, a padroeira da visão? Também ao longo da história, ela vai ser considerada como a padroeira na Igreja Cristã Católica Apostólica Romana. Muitos santos têm aí um papel específico no devocionário. E ela, por ser lá de 300 e pouco, seu martírio, ou seja, o 3º século da era cristã, então a cultura popular foi inculcando que ela é a patrona dos olhos. E dentre os mártires, porque ela é uma mártire, ela é uma das mais lembradas, porque ainda, veja só, 3º século da era cristã. Então, tem esse papel muito significativo para com a visão. E que nós também, a exemplo dela, tenhamos esta convicção de fé de estarmos com os olhos abertos para as realidades cristãs. Isso é uma das inúmeras e possíveis possibilidades de reflexão. E aqui em Trindade, muitos devotos não sabem, mas os missionários redentoristas, então, trabalham numa igreja dedicada a Santa Luzia, né, padre? Que é essa daqui. Isso. A Igreja Santa Luzia, segundo o histórico, é a 2ª igreja mais antiga da cidade de Trindade. Ela é mais ou menos contemporânea ao Santuário Basílica atual. Ela teve o seu início de construção em 1954 e a sua inauguração no ano de 1961. O vigário que trabalhava aqui na inauguração, melhor dizendo, era o padre Arlindo Santiago, o qual eu conheci. Também na inauguração estava presente o padre Pelágio Salter. Então toda a construção ela foi pensada pelos missionários redentoristas daquela época. Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui, venham. É uma igreja que ainda remonta os primórdios das igrejas mais antigas. A parede bem larga, bem como todos os tijolos da construção desta igreja foi feita pela olaria que também que estava aos cuidados dos missionários redentoristas daquele tempo. Padre, qual que é a programação aqui da igreja para que os devotos que visitarem Trindade possam vir aqui? A programação é a seguinte: de segunda a sexta, em horário comercial, ela se encontra aberta. Aqui nós temos celebração da Eucaristia todos os domingos às 17 horas e 2 vezes por semestre, batizados às 10 horas da manhã. Ótimo. Então, para encerrar, vou pedir para o senhor dar a bênção, né? Para todos os devotos do Divino Pai Eterno.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia, desça sobre cada um de vós que nos acompanha neste momento a paz, a saúde, o amor, a concórdia e por intercessão de Santa Luzia, uma visão límpida e clara para as verdades da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigada por essa receptividade do Senhor e a você, devoto, a gente se encontra em qualquer cantinho da nossa evangelização, tá bom? Até o próximo programa. Tchau!